Fala galera, beleza? Hoje vamos fazer a troca do analógico e do controle Power do Xbox. Vamos começar soltando os 8 parafusos da carcaça. Depois disso, destrave a parte traseira por qualquer lugar. Ela é fácil de soltar. Agora soltaremos os 2 parafusos que seguram a placa. Parafusos soltos, é só puxar a placa para cima. Remova os capos dos analógicos e deixe em algum lugar guardado. Esse aqui o problema está no analógico esquerdo. E é o analógico com acesso mais difícil desse controle, pois ele é preciso retirar o gatilho antes para poder acessar os pontos de solda do analógico. Se o seu for outro analógico, o direito, não vai precisar remover essa peça. Precisamos primeiro desmontar a engrenagem do gatilho para poder dessoldar o potenciômetro da placa. Essas aqui são as 2 travas dele, que seguram a engrenagem na placa. Vamos soltar a engrenagem do gatilho. Tem uma peça de plástico no meio. Ela é interligada uma parte no gatilho e outra no potenciômetro. A parte presa no potenciômetro é mais chatinha de soltar, mas só tomar cuidado que ela sai de boa. Depois de desmontar a engrenagem, destrave as 2 partes de plástico da placa que eu disse. Gatilho solto. Agora é só dessoldar o potenciômetro da placa. Coloque um pouco de fluxo pastoso nos pontos de solda e estanho novo. Mexa com a mão por baixo, enquanto passa o ferro na solda para ajudar a soltar mais fácil. Use uma luva para não queimar o dedo. Depois de retirado, guarde o potenciômetro e lembre que na hora de soldar de volta, ele precisa estar na mesma posição e ângulo. Caso ele esteja com o ângulo virado na hora de soltar de volta, ele vai ficar com o gatilho acionado o tempo todo. Mas não se assuste. É só retirar ele e ajustar o ângulo. Vamos aproveitar e já limpar a solda dele, que ficou na placa. Retire toda a solda dos 3 furos até você conseguir enxergar do outro lado. Tem que ficar desse jeito. Agora vamos remover os potenciômetros das laterais do analógico, para facilitar na remoção da peça inteira. Encaixe a espátula ou algo que consiga destravar eles do analógico. Deixe eles bem afastados. Para você poder fazer o mesmo esquema de antes, passar solda em cima e ir esquentando com o ferro, enquanto mexe por baixo para ele soltar. Aqui você vai fazer o mesmo procedimento nas 2 peças, do mesmo jeito que foi feito para tirar o potenciômetro do gatilho. São os 2 trios de soldas que estão na placa. Um já foi removido. Segundo potenciômetro foi removido também. Agora faça o mesmo procedimento de limpeza da solda feita lá na peça do gatilho. Agora a parte mais difícil, soltar a peça do analógico. Passe fluxo em todos os pads de solda e coloque solda nova. Agora vamos usar uma solda diferente. Chamada de solda salva-tipo ou solda de baixa fusão, ela demora bem mais para endurecer. Coloque ela em todos os pontos de solda,
Deixe a placa de um jeito que fique bem nivelada, pois essa solda escorrega muito fácil da placa. Agora aqui nessa parte exige paciência e cuidado, enquanto você vai esquentando todos os pontos de solda com o ferro. Vá mexendo a peça do analógico com a mão por baixo, sempre usando uma luva para não se queimar. Esquente todos os pontos e mexa um pouco. Vá fazendo isso até o analógico soltar. Esse procedimento pode levar um tempo, pois a solda dentro está muito velha e demora bastante para derreter, enquanto mexe no analógico. Não faça muita força para não quebrar a placa. Depois de um tempo, ele acaba se rendendo e sai. Agora faça a limpeza de todos os pontos de solda do analógico para receber a peça nova. Sempre deixe bem limpo a ponta de ver o outro lado. Se não tirar toda a solda dos furos, a peça nova pode não encaixar. Limpe a sujeira de fluxo com álcool isopropílico e escova. Depois de limpo, é hora de encaixar o analógico novo. Agora a parte mais fácil: soldar o analógico no lugar. Passe fluxo em todos os pontos e mantenha apoiado para a peça não cair. Solde pelo menos 2 pontos, enquanto segura para não cair. Depois ele já fica fixo na placa e você pode terminar de soldar o resto. Aqui eu soldei esses 2 pontos para poder soltar o analógico e soldar o restante. Depois de tudo bem soldado, limpe o local com escova e álcool isopropílico. Analógico ficou tá. Agora só resta testar antes de montar. Mas primeiro vamos pôr o potenciômetro do gatilho no lugar. Veja se o centro dele mudou de ângulo quando você o removeu. Tente deixar ele reto na vertical. Se ele tiver meio virado, volte ele até ficar reto. Antes de colocar ele na placa, precisamos remover o excesso de solda que ficou nele, senão ele não entra nos furos da placa. Coloque fluxo nos pads dele para proteger a parte de plástico e coloque um peso em cima dele. Depois disso, pegue a malha dessoldadora e o ferro de solda e retire o excesso de solda que ficou. Faça a mesma limpeza do outro lado dele. Agora limpe com álcool e escova e vamos pôr de volta na placa. Coloque exatamente desse jeito, com essa parte pro lado de fora da placa. No caso do meu, não ficou bem limpo os furos da placa e acabou não encaixando. Se caso o seu acontecer isso, faça o seguinte: coloque a solda nos furos da placa e esquente com o ferro. Assim que a solda for derretendo, você vai encaixando a peça na placa. Enquanto esquenta a solda de um lado, vá empurrando a peça do outro lado com a mão. Veja se ela já desceu o suficiente na placa
estando rente com ela. Estando tudo certo, faça a limpeza. Hora de colocar a engrenagem do gatilho de volta. Essa peça que prende as duas partes do gatilho e do potenciômetro. Uma parte dela é encaixada naquele miolo do potenciômetro que a gente ajustou o ângulo antes. Tudo encaixado. Teste se tá tudo certinho indo e voltando e se tá travada as duas partes de plástico na placa. Hora de testar o funcionamento do analógico novo. Esse tá com a zona morta muito boa, que não interfere em nada. O analógico velho estava emperrado e puxando sozinho. Agora tudo testado e funcionando, bora montar o controle. Eu tinha tirado o vibrador dele, mas só porque estava me atrapalhando, não é necessário tirar. Coloque as capas dos analógicos no lugar e encaixe na parte frontal do controle. Sempre olhe se os botões não saíram do lugar antes de descer a placa. Coloque os dois parafusos que seguram a placa. Por último, encaixe a tampa traseira e coloque os 8 parafusos. Aquele último teste depois de montado. Obrigado por assistir. Espero ter ajudado.